Daí, pessoal, mais uma resolução. Reduza o primeiro quadrante e determine o valor de, ou ainda, né, determinar esses valores aí a partir da redução do primeiro quadrante. Eu não sei se todos serão possíveis de serem resolvidos o seu valor, mas enfim. Antes de fazer a redução ao primeiro quadrante, eu quero lembrar para ti só sobre os valores dos arcos notáveis. Então eu vou construir aqui rapidinho do lado a tabela de arcos notáveis, tá? Então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente. Deixa mais espaço aqui. Seno, cosseno e tangente dos arcos de 30 graus, 45 graus, 60 graus são os notáveis. E aí vou para o preenchimento dos valores. Bom, tanto seno quanto cosseno de 30, 45 e 60, todos eles são fracionários e todos eles são sobre 2. Então, seno e cosseno de 30, 45 e 60, todos são sobre 2. Aí no seno eu faço a sequência 1, 2, 3. E no cosseno eu faço a sequência ao contrário, 3, 2, 1. Isso é uma forma de preencher, né, os valores dos arcos notáveis. Aí vou colocando raiz aqui, ó, raiz nos numeradores. Raiz de 3, raiz de 2. Por que eu não coloquei na raiz de 1? Porque raiz de 1 é o mesmo que 1, né? Então não precisa. Aqui também, ó, raiz de 1 é 1, então não precisa. Certo? E aí depois, para encontrar a tangente, eu pego o seno, divido pelo cosseno, e isso vai resultar a tangente. Então, seno divide pelo cosseno da tangente. Então, raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2. Isso dá 1. Tangente 45 é 1. Se eu divido raiz de 3 sobre 2 por 1 meio, invertendo a segunda, né, multiplicando, eu vou cancelar os 2 aqui. Raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. E aqui também, né, pego isso, divido por esse. Significa que esses dois que serão cancelados, eu tenho 1 sobre raiz de 3. Aí 1 sobre raiz de 3, fazendo a racionalização do denominador, né? Aqui eu multiplico por raiz de 3, raiz de 3. Fazendo esse procedimento, resulta raiz de 3 sobre 3. E aí está a tabela, então, dos valores. Ok? Se eu precisar, então, eu vou consultar essa tabela. Então, iniciando, então, a redução. A redução ao primeiro quadrante, vou botar uma regrinha básica aqui para tu lembrar. Ó. Redução ao primeiro quadrante. Como que tu pode fazer isso na prática? Bom, tu vai imaginar uma linha horizontal. Essa linha horizontal, ela tem na esquerda aqui 180 graus e aqui tem 360 graus. É como se fosse aquela linha dos quadrantes, né? Ó, do ciclo trigonométrico. Então tu vai verificar se o arco que tu quer descobrir, que tu quer reduzir o quadrante, reduzir ao primeiro quadrante, se ele está mais próximo do 180 ou mais próximo do 360. E aí tu calcula a diferença, ou a menor diferença, entre 180 ou 360. Por exemplo, 300. 300 está mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Está mais próximo do 360. E qual é a diferença entre 300 e 360? A diferença é 60 graus. Sendo assim, tangente de 300 graus é o mesmo que tangente de 60 graus. Com o cuidado de posicionar o sinal pelo quadrante original, que é o 300. Então, vou pensar, ó, tangente de 60. Vou olhar na tabela aqui, ó, tangente de 60 está aqui, ó, raiz de 3. Então, tangente de 300 é a mesma tangente de 60. Aqui, ó, tangente de 300 graus é a mesma tangente de 60, que por sua vez é a mesma coisa que raiz de 3. Só que essa raiz de 3 pode ser mais raiz de 3,
pode ser menos raiz de 3. Como que eu vou saber? Aí eu olho o quadrante do 300 graus. 300 graus está no quarto quadrante. E no quarto quadrante a tangente é negativa. Então isso é menos raiz de 3. Ok? O próximo. 5π sobre 6. Agora está em radianos. Ou ainda menos 5π sobre 6. Isso está em radianos. Como que eu posso proceder? Bom, eu vou transformar isso para graus. Eu acho mais adequado. Então, aí eu pensar que esse π aqui, ó, é 180 graus. Então, eu vou fazer 5 vezes 180 graus. Vou dividir por 6. 180 divide por 6 dá 30. 5 vezes 30, 150. Então, 5π sobre 6, na realidade, é 150 graus. Então, essa tangente aqui, ó, é a tangente de menos 150 graus. Bom, se eu quero converter isso para positivo, eu faço a diferença com 360. É uma forma de transformar arco negativo para positivo. Eu verifico quanto completa aqui, para dar o 360. E aí 360 menos 150 é 210. Então, tangente menos 150 é a mesma tangente do 210. Positivo daí. E aí eu vou fazer a redução ao quadrante. 210 mais próximo do 180 ou 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença aí? A diferença é 30 graus. Então, tangente de 210 graus é igual a tangente de 30 graus. E aí pode ser positivo e pode ser negativo. Como que eu vou saber? Aí olha o quadrante. Ó. Eu estou no 210 graus. 210 graus é o arco que está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, a tangente ela é positiva. Logo, isso aqui será mais tangente de 30, ou simplesmente tangente de 30. E aí a tangente de 30 eu olho aqui, ó. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Portanto, mais raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de menos 5π sobre 6 é igual a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 9π sobre 4. Vou fazer a mesma estratégia. Eu vou transformar esse π aqui em 180. Então eu tenho aqui, fazer um rascunho aqui do lado. 9 vezes 180 divide por 4. Ó, aqui eu substituo por 180 graus. 180 por 4 dá 45. Isso é 9 vezes 45 graus. 9 vezes 45, isso vai me dar 360 com mais 45. Vai ficar isso 450 menos 395, 9, 36, 360, vai ficar 405, né? Então vai ficar 405 graus. Então, cosseno de 9π sobre 4 é igual em graus, né, para facilitar o encontro do valor, é igual ao cosseno, vou fazer aqui de novo, 9 vezes 45, 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 4, 36, com 4, 40, 405. Então isso é cosseno de 405 graus.
Aí esse 405 está passando de 360. Então está dando mais de uma volta. Então eu vou dividir isso por 360, vai dar uma vez e vai sobrar 45. Então o cosseno de 405 é o mesmo cosseno de 45. Como se eu dividisse aqui, ó, 405 divide por 360, dá uma vez 360, dá 360, me sobra 45. Então esse resto aqui, ó, é o que tu vai substituir pelo valor. Tá, então aqui vai ficar cosseno de 45. E o cosseno de 45 é igual, e olha aqui, né, cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Ok? Cosseno de 570, a mesma coisa, 570 está passando 360, então eu vou dividir 570, divide por 360, vai dar uma volta só, uma vez 360 dá 360, me sobra aqui 210. Então o cosseno de 270 é o mesmo cosseno de 210 graus. Aí eu faço a redução do quadrante, ó, 210. Mais próximo do 180 ou mais próximo do 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença? 30 graus. Então a diferença aqui é 30 graus. Então isso pode ser o cosseno de 30 graus positivo ou cosseno de 30 graus negativo. Como que eu vou fazer? Como que eu vou saber isso? Aí eu olho no original. O cosseno de 570 é o mesmo cosseno de 210. Aqui é 210. Certo? E aí, deixa eu arrumar melhor aqui. Aqui era 570. Então, cosseno de 570 é o mesmo cosseno de 210. E o cosseno de 210, onde está o 210? Bom, o 210 ele está no terceiro quadrante. E o cosseno no terceiro quadrante, então isso aqui, ó, ele é terceiro quadrante. 210 é terceiro quadrante. No terceiro quadrante o cosseno ele é negativo. Portanto, isso é menos cosseno de 30. Aí eu vou na tabela, ó. Cosseno de 30 está aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, portanto, isso é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 11π. Cosseno de 11π é o mesmo que cosseno de 11 vezes o 180. Isso porque eu estou preferindo, né, fazer a conversão para graus. Tá? Dá para trabalhar também em radianos aí, dividindo por 2π, mas eu estou preferindo converter para graus. Então 11 vezes 180. Então isso é igual ao cosseno de 11 vezes 180 dá 1800. Com mais 180 dá 1980. 1980 graus. Aí eu vou dividir esse 1980 graus por 360, né? Já que ele está passando de 360. Quando não passa, que nem aqui, ó, 300 não passou. Não precisei dividir por 360. 210 não passou. 405 passou. Ó. Daí eu tive que dividir por 360 e encontrar o resto 45. 570 também passou. Precisei dividir por 360 e pegar o resto. Tá? Então 1980 passa de 360. Divido por 360 e vou pegar o resto. Isso vai me dar aqui 5 vezes da 1800. 5 vezes, né? Da 1800. E que vai sobrar exatamente 180 graus. Então o cosseno de 1980 graus é o mesmo cosseno do resto aqui, que é 180 graus. Bom, aí eu tenho que saber que o cosseno de 180 graus, ciclo trigonométrico, 180 graus está aqui atrás. Ó. Então o cosseno é todo esse pedaço, que vale menos 1, né, já que é o raio
do ciclo trigonométrico na parte esquerda. Portanto, cosseno de 180 graus é menos 1. Seno de 355. Ó. 355 não passa de 360. Então, eu só preciso aí fazer a redução ao quadrante. Mais perto de 180 ou mais perto de 360? Mais perto de 360. E qual é a diferença? Diferença é 5 graus. Então, seno de 355 graus é o mesmo seno de 5 graus. Ele pode ser positivo, pode ser negativo. E aí, como que eu vou saber se é positivo ou se é negativo? Aí eu penso aqui, 355, ele é um arco do quarto quadrante. E no quarto quadrante o seno é negativo. Portanto, isso é menos seno de 5 graus. Como eu não tenho 5 graus na tabela de arcos notáveis, né, e aqui eu não tenho nenhuma estratégia para determinar o valor do seno de 5 graus, então eu vou deixar indicado aqui seno de 5 graus. Tá? Não vou estipular nenhum método resolutivo aqui para o seno de 5. E o último é seno de 240 graus. Bom, como 240 está abaixo da primeira volta, ou seja, está dentro da primeira volta, é um arco que não atinge 360, eu não preciso dividir. Eu simplesmente vou fazer a redução ao quadrante, verificando se esse arco de 240 é mais próximo do 180 ou 360. E aí eu vejo que ele é mais próximo do 180. E a diferença aqui é 60 graus. Logo, então ele é igual a seno de 60 graus, podendo ser mais ou menos. Aí depende do quadrante. Como 240 está no terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo, então isso equivale a menos seno de 60. Então isso é menos seno de 60, eu olho aqui, ó, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço e até a próxima.